Bom, então vamos reiniciar, pode baixar um pouquinho lá. Vamos reiniciar nossos estudos aí da terça-feira, né? Agora, já que não te parou aí, eu tive dando umas olhadas mais ou menos como é que nós estávamos, o que faltava realmente para a gente poder ir mais além, mais fundo nas situações aí. Então eu fiz o seguinte, agora nessa segunda etapa, vão ser alguns estudos aí, eu fiz mais ou menos um levantamento do que falta para vocês, mais ou menos ter uma ideia, para nós poder ir adiante naquilo que nós estamos se propondo, né? Que é realmente explicar todo esse mecanismo de como formou esse planeta, como é que se formou as sociedades, por que nós estamos aqui, né, de onde a gente veio e tal. Mas para isso, então, eu fiz um levantamento aí e tem alguns temas que ainda são importantíssimos que eu passo para vocês. Tá? À medida que nós conseguirmos passar isso, eu acredito que mais talvez um estudo para cada tema. Às vezes acontece de acontecer de pegar um estudo e ter 2 temas, mas normalmente vai ser um estudo para cada tema. A partir desse momento em que nós terminarmos essa parte, vocês já vão perceber, nós vamos estar com o livro dos Espíritos inteiro na cabeça de vocês. Então, se vocês quiserem ler o livro dos Espíritos, vão ter hoje uma capacidade bem melhor, bem mais tranquila. Vocês já devem estar percebendo isso, né? Quem às vezes acompanha, ou lê, ou vê algum tipo de estudo. Mas, na verdade, eu estou passando o livro dos Espíritos inteiro para vocês, digamos assim, em etapas. Mas completamente diferente. Uma hora do lado da frente, uma hora aqui de trás e tal. E à medida que nós terminar esses itens aqui, vocês já vão estar com todo o conhecimento do livro dos Espíritos. Tudo o que o livro dos Espíritos tem. Então, hoje nós vamos falar sobre expiações e provas, né? Um pouquinho mais profundo do que a expiação e provas. Mas daí nós vamos falar sobre livre-arbítrio, que é um tema importantíssimo saber, né? Livre-arbítrio. Porque muitas pessoas acham que nós vemos aqui na região de determinismo, está tudo programado, né? A gente vai explicar o que é a programação, o que não é a programação, como é que isso funciona, tá? Faculdades morais e intelectuais, como é que a gente adquire as faculdades morais e intelectuais no passar do tempo, né? O bem e o mal, o que é o bem e o que é o mal, e o que isso ocasiona dentro desse nosso conhecimento, né? Qual é a diferença entre você estudar para o lado do bem e qual é a diferença de estudar para o lado do mal? Afinal de contas, o mal existe, o bem existe, né? Toda essa situação aí. O sono e os sonhos, a gente vai falar bastante, esse é um tema muito legal, muito interessante, né? As pessoas gostam, que a gente aprofunde um pouquinho mais. A influência dos espíritos sobre nós, no nosso dia a dia, a gente vai falar alguma coisa. Tá? Bênçãos e maldições, né? Aquela coisa assim de fazer trabalhos, né? Essas situações a gente vai entrar um pouco mais, porque tem uma parte no livro dos Espíritos que fala muito bem sobre isso aí. Conhecimento de si mesmo, vamos entrar um pouco mais profundo. Penas e gozos futuros, ou seja, céu e inferno. O que é o céu e o inferno? Dentro da nossa ótica, no conhecimento já. E as leis naturais ou as leis de Deus. Dentro dessas leis naturais e leis de Deus, a gente vai estudar a lei de causa e efeito, que é talvez a balança, né, que condiciona nós dentro de aonde nós estamos, dentro de família, dentro de sociedade, dentro de lugar. A lei de causa e efeito é ela que manda nessa situação, né? Lei de adoração, até o Gisiel falou um pouco hoje, né? Lei do trabalho, o fato que nós temos que trabalhar, sempre trabalhamos, sempre vamos trabalhar, tanto aqui como no plano espiritual. A lei da reprodução, que também é uma lei de Deus, da conservação, da destruição, da sociedade, viver em sociedade é uma lei de Deus. Lei do progresso, lei da igualdade, da liberdade, da justiça e caridade. Mas esses são temas bem interessantes, cada um são separados, né? E a hora que nós terminar com isso aí a gente vai estar realmente pronto para dar passos maiores. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Então a lei da gravidade, a lei da termoestática, a lei da termodinâmica são leis da física, mas são leis de Deus, né? Assim como o amor, né? Ação e reação, também é uma lei de Deus, também é uma lei da física. Tudo é lei, tá? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre provas e expiações. Do dicionário, expiação, tá? Reparar um erro, uma falta, apagar um crime. Remir ou remir-se, expiou arduamente por seu erro, vive expiando-se por seus erros,
purificação de crimes ou faltas cometidas. Basicamente é isso daqui, reparar um erro. De preferência, dentro do nosso conhecimento espírita, reparar um erro com um semelhante ou com os semelhantes, pessoas que viveram conosco. Tá? Isso é uma expiação. Expiação é pagar uma conta que você deve. E provas. O que é provas? No dicionário também, provar é testemunhar, experimentar, testar. Tá? Testar, teste, prova é um teste, né? Muito bem. Lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre os objetivos da encarnação. Então, na pergunta 132, ele diz assim: qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Afinal de contas, por que a gente encarna? Tá? E aí ele vai responder assim: Deus a impõe como fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. É a primeira vez, então, já na 132, que aparece a palavra expiação. Né? E aí, na 167, impressionantemente, o Kardec faz a mesma pergunta: qual é a finalidade da encarnação? E a resposta é muito parecida. Expiação novamente aparece. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Ou seja, cada um vem aqui e passa por dificuldades. Qual é a justiça dessas dificuldades? Se existe uma dor, é porque existe uma causa dessa dor. Né? A causa é um efeito que deu a dor. A causa é absolutamente justa, se a gente entender que Deus é justo. E se ela é justa, então, se ela não ocorreu agora, ocorreu em outras ocasiões, em vidas posteriores. Ok? E na pergunta 166, ele pergunta assim: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta é: submetendo-se à prova de uma nova existência. Muito bem. Essas são as perguntas onde aparece no Livro dos Espíritos a palavra expiação e a palavra prova. Agora, a diferença das duas está bem simples. Aqui, expiação aparece quando ele fala que Deus impõe. Tá? Você não escolhe. A tua encarnação, ela é planejada sem o teu conhecimento, ou a tua ideia, ou as tuas opiniões. Você vai passar por isso porque você deve essa conta. Isso é uma expiação. Expiação tem a ver com imposição, obrigação. Tá? Prova já fala sobre, aqui ele fala: a alma que não atingiu a perfeição, ainda não conseguiu se aperfeiçoar, passa então a ter provas. Antes do aperfeiçoamento é expiação. Depois do aperfeiçoamento passa a ser provas, tá? Então, as nossas encarnações aqui são da seguinte forma: expiação é o resgate por meio de dor e de erros cometidos em outras existências. E a provação são provações voluntariamente solicitadas. As provas, a gente pede elas pelo Espírito, as quais, se são bem suportadas, resultarão em progresso espiritual. E a missão é a realização de qualquer tarefa de pequena ou grande relevância. Missão, gente, é assim, tá? Às vezes a gente pensa: nossa, existem espíritos que vêm em missão. Gandhi, Mandela, o Papa Francisco. Esses são espíritos missionários, sem dúvida nenhuma. Mas são missões relacionadas a toda a humanidade. Tá? Todos nós que estamos encarnados aqui, nós estamos nesses 3 processos aqui: expiação, provação e missão. Você tem uma missão na tua vida. Pequenininha, pequenininha, mas é uma missão. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele vai nessa direção aqui, tá? Quanto mais ainda imperfeito, mais ele vai nessa direção. Ou seja, o que eu estou dizendo? Um espírito ainda imperfeito, ele tem mais expiação
menos provação e bem menos missão. Tá? Um espírito mais evoluído, ele tem muito mais missões, provações e muito poucas expiações. Entenderam? E vocês vão perceber que à medida que eu vou falando, vocês vão fazer análise de pessoas, porque a gente sempre compara pessoas. Com a gente não compara, mas com pessoas a gente compara. Né? O cara lá, né? Vocês vão ver realmente isso. Tá? Pessoas que sofrem. Pessoas que sofrem, mas parece que não tem sofrimento nenhum. Eles vieram aquele sofrimento para mostrar, para dar exemplo para alguém. Então são pessoas que já estão mais evoluídas e entendem isso como uma missão. Tá? Então, hoje nós estamos num mundo de provas e expiações por causa disso. Os espíritos que estão aqui, ou estão em expiação, ou estão em provas, ou estão em missões. Ou estão nos três. Mas dentro do nosso nível evolutivo, pelo que eu já li, hoje, nesse limiar, que nós estamos nos transformando agora de provas de expiação para regeneração, todos nós temos as três possibilidades. Missão, provas e expiações. Tá? Zé, Oi, pergunte. Só para ilustrar um pouquinho ali, no plano espiritual existe o laboratório da encarnação, né? Então, tem os espíritos de luz, eles lá vão verem os merecimentos e, claro, tem casos que o seu espírito é consultado, né? Sim. Tem caso que é imposto, que é Eu já vou explicar bem isso aí. É assim, existem... Eu já vou explicar, porque eu vou passar e eu vou contar exatamente sobre essa situação aí, tá? Então, provas. Provas são as dificuldades, as dores, as lutas, os problemas que o espírito pede ao reencarnar, para que possa superar as suas tendências inferiores. Então você pede para vir com aquele cunhado sarna, para que você adquira paciência. Isso é uma prova, tá entendendo? Você pede para vir com aquela mulher gastadeira, para que você aprenda, porque você já gastou o dinheiro dela na vida anterior, para que você aprenda que ela também pode gastar o teu. Um exemplo bem chulo, entenderam? Mas é exatamente sobre isso que é a situação. Tá? Você pede para estar naquele ambiente em que você vai ser provado. Por exemplo, um fumante. Um cara que fumou a vida inteira, desencarnou, foi para lá, agora ele vai ter uma nova encarnação. Qual seria a maior prova dele? Vir numa família de fumantes. É claro, entenderam? Por quê? Porque ele vai ter que resistir ao fumo. E isso faz com que ele dê um passo à frente. Entendeu? Por isso que você vê às vezes famílias de alcoólatras. Né? Todo mundo é bêbado, todo mundo bebe. Por quê? Porque a maioria vieram em provas e não estão vencendo. Entenderam? E outras situações também. Né? E aí vai. Situações de corruptos. Todos são ambientes que são criminosos, traficantes. São ambientes que são, aquele espírito vem colocado para poder superar. E ele falha. Grande parte das vezes ele falha na expiação. Na aprovação. Tá? Na expiação não tem como falhar. Expiação não falha. trocado em miúdos, perdeu a encarnação. Trocado em miúdos, você sempre evolui, sempre aprendeu alguma coisa. Né? Agora, a ideia é a seguinte. Você já passou por isso, voltou, passa de novo, ferrou, volta de novo. Vocês imaginem só uma pessoa que fica reprovando de ano na escola. Chega uma hora que ela fica, agora eu vou. Né? E ela se prepara tão bem que ela passa por aquilo. Porque há uma preparação lá em cima para tudo isso aí. Né? Okay? Eu vou mostrar um videozinho para vocês, para mostrar o que é uma encarnação de provas. Tá? Eu já mostrei isso aí numa palestra minha. Tá? Então é um casal, ele tem mal de Parkinson, e ela teve um AVC que paralisou parte do corpo dela, entendeu? E ela estava para ser internada, os dois estavam para ser internados. E eles entraram com uma petição na justiça americana pedindo para que ele podia cuidar dela em casa até a hora que ela não pudesse mais. Então é um caso muito interessante, porque mostra o que é uma prova. Eles vieram para passar por aquilo e eles aceitam aquilo, né? E enfrentam aquilo com coragem. Isso é uma prova, tá? Prestem atenção.
o aniversário dela. Ele está levando ela para ir dançar, onde eles iam dançar antes. São duas provas diferentes. Ele tem uma prova e ela tem outra. A espiritualidade tem que ver a bondade de colocar os dois juntos, para que um desse força para o outro. Eu expliquei, eles estavam internando ela. E ele entrou com um pedido na justiça para que ele cuidasse dela. E daí eles tiveram que fazer todo um processo lá para ver se ele tinha condições de cuidar dela. Mas ele foi até o fim, até que eles deram a possibilidade de ele cuidar lá em casa. Então isso são provas, tá? Prova é isso, gente. Prova é exatamente isso. Um espírito que encarna em provas está consciente da situação, tá? Pois acompanha a preparação, que o Gerson falou, e o planejamento da sua reencarnação. E quando está na carne, aceita mais facilmente a sua condição. Ele sabe que isso é um remédio para ele, tá? Tudo aquilo que ele está passando, ele inconscientemente ele sabe que aquilo é um remédio, então ele enfrenta. Então a gente encontra pessoas, né, que enfrentam os problemas. Você não sabe de onde, esse cara devia estar reclamando da vida sempre, mas está enfrentando, é inconsciente. Isso é uma encarnação de provas, tá? Ó o caso desses dois aqui, né? Todos os casos que vemos como graves problemas físicos, tá? Situação social muito pobre, muito carente, né? Sempre passando por dificuldades, abandonos, doenças graves que são motivo de superação, todos são superação, todos. Todas as encarnações de provas são superação. Geralmente é um espírito que veio em provação e normalmente o espírito suporta, porque fez parte do seu planejamento. Planejou junto, sabe que isso é bom para ele. Então ele veio aqui fazer algumas situações em que é como lá na Cassiano chama de uma depuração do espírito. Como é que é? Tem uma palavra certa? Tem uma palavra para isso aí. Mas enfim, é um remédio, é uma purificação do espírito. Isso Sutilizar, é uma outra palavra, tá? Esse cara aqui é um exemplo fantástico agora que a gente pode te dar aqui, bem atual, tá? Veja só, nasceu numa cidadezinha do interior da Bahia. 9 irmãos. Quase morreu com queimaduras aos 3 anos. Foi sequestrado logo depois dos 3 anos. Encontrado numa fazenda de cacau. Jogaram ele numa fazenda de cacau. Perdeu um rim aos 10. Largou os estudos, foi trabalhar numa feira, nadava e remava num rio poluído. Isaquias, 22 anos, bicampeão do mundo. Então isso é um exemplo. Isso é um exemplo de prova. Quem diria que um cidadãozinho desse, lá no fundo da Bahia, ia chegar a ganhar 3 medalhas olímpicas? Então ele veio, aceitou todo o sofrimento e hoje está colhendo os erros. Isso é prova. Encarnação de prova. E aí, gente, a pergunta que a gente tem que fazer: qual é a sua história de superação, pessoal? Porque é assim, todos nós temos uma encarnação de provas, como eu falei. Nós temos prova, expiação e missão, todos nós. Vocês já pensaram qual é a prova que vocês estão passando? Você já passou pela cabeça de vocês? Ou uma que vocês já superaram? Ou as que virão pela frente? Porque nós, como eu falei, não tem como escapar, gente.
Nós passamos, estamos ou passaremos por provas. A única diferença de provas e expiação é de como você vai se conformar com essa situação que você vai passar. Tá? Aí encaixa o livre-arbítrio. Isso mesmo, o livre-arbítrio vai encaixar aí. Se você fizer, paga. Né? Isso mesmo. E expiação? Expiação é a mesma coisa, né? Só que são as dificuldades que a gente não escolhe, mas que são impostas. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo interessante dos dois casos, para ficar bem claro. Um cara que começou a fazer maldades. Uma pessoa que, digamos, entrou para o lado errado, começou a praticar crimes, tá? Matou algumas pessoas, por exemplo, né, devido ao seu interesse pessoal e assim por diante. Desencarnou, tá? Deu um estalo, deu um exame de consciência e disse assim, puxa vida, eu preciso reparar isso que eu estou fazendo. Tá? Então o que acontece? A polícia, como se fosse um criminoso normal aqui, o que aconteceria? Ele se entregaria à polícia, não é verdade? Chegava a polícia, olha, eu quero voltar a ser uma pessoa normal da sociedade. Então, vejam a pena que eu tenho que cumprir aí, eu vou cumprir, que eu quero voltar a ser uma pessoa normal, de família e tal, tal. O que acontece? O juiz dá uma pena e ele vai cumprir. Mas a pena ele vai cumprir, um presidiário desse vai cumprir uma pena sabendo da sua pena. E sabendo que aquilo é bom para ele. Não é verdade? Esse é uma prova, uma encarnação de provas. Tá? Agora o mesmo cara que fez tudo isso e não se entrega, não aceita, mas é preso na marra, a polícia falou e pegou. Tá? Recebeu uma pena do juiz, foi para a cadeia. Esse é expiação. Na marra. E vive reclamando do juiz, da polícia, vive reclamando de todo o sistema judiciário. Essa é uma expiação. Então, uma pessoa que vocês sabem que está passando por problemas, por dificuldades, e vive reclamando, isso é expiação. Que o cara que está em expiação não aceita nada. Para ele tudo é injustiça, tudo é contra ele. Tá? Tem um videozinho, quem tem mais de 30 e poucos anos aí vai lembrar. Tá? Era um desenho animado do Lip Hard, já ouviram falar? Era um leão e uma hiena. Tá? O leão estava tudo 10 para ele, e a hiena vivia reclamando de tudo. Tá? Ó vida, ó azar. Tá? É exatamente isso que acontece com uma pessoa em expiação. Tá? Creio que vou arranjar um bom emprego. Você disse emprego? Oh, tia. Vamos ver, precisa-se... Eu já sei que vamos arranjar complicações e vão ser bem feias. Azar. Agora vamos saber qual é esse tipo de serviço, Hardy. Encerrado, professor. Se há um bicudão nessa ilha, nós o acharemos. Fique certo. Vida, presinto que nós seremos os caçados nesta caçada. Hardy, você está bem? Eu estou muito bem, Lipe, apenas com uma dor de cabeça. Sempre reclamando de dor, tia. né? Tudo é difícil para ele. Quando ele voltar, então eu o agarrarei. Tome cuidado, Lipe. Desgraça. Tia. Eu sabia. Parece que ele não vai caber lá dentro. Miséria, não sairemos vivos daqui. Não estamos vencidos ainda, Hardy. Eu tenho outra ideia. Agora devo dizer que valem 1 centavo a dúzia. Vida, eu sabia disso, eu sabia. Está bem, professor. Vida miserável, o que estamos fazendo aqui neste deserto cheio de índios selvagens? Índios? Mas que índios? Não existe índios por aqui. Vida, azar, vamos cair sobre as montanhas, Lipe. Bobagem, Hardy. Não deve ter medo. Até em vez de, naquele momento em que ele está ali aproveitando, né, o avião, ele acha que toda a beleza ele esquece. Ele só acha que vai cair o avião. Né? Então assim, essa é a diferença da pessoa em expiação. O espírito encarnado que está em expiação não aceita os seus sofrimentos. Ele não aceita. Né? A sua condição se debate, reclama de tudo e de todos. Tá? Por ser um espírito rebelde, propenso ao mal, será normalmente inserido em condições onde terá dificuldades de causar prejuízo a muitos. Então o que acontece? Então um cidadão desse, quando vem para cá, o que a espiritualidade pensa? Eu não posso largar ele em qualquer lugar. Porque se eu largar ele em qualquer lugar, ele vai
vai prejudicar, vai voltar a fazer crimes e ter hábitos para ele. Então o que acontece? Eles retiram, por exemplo, a parte financeira. Ele jamais vai conseguir, digamos assim, juntar muito dinheiro. Entendeu? Até porque, né, se ele juntar, ele acaba prejudicando a pessoa. Então, ele não vai. Então, por ser isso, ele vive reclamando. Né? Ai, meu Deus, mas está tudo errado para mim. Ele nunca aceita. Entendeu? Mas isso é a espiritualidade que tocou essa encarnação com ele. Mas ele não aceita. Ele não entende, porque ele não está preparado para isso. Está entendendo? Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Qual da sua história de não superação? Porque a pergunta principal que vocês têm que levar hoje da prova é o seguinte. Qual é a que vocês superaram? Isso é prova. E que vocês vão superar. E qual é a que vocês não superaram? Porque a espiritualidade, como eu disse, todos nós temos um pouquinho de expiação por de prova. A espiritualidade preparou alguma coisa para vocês e não contou para vocês. Essa é a expiação de vocês. E essa é que vocês não aceitam e não aceitarão jamais. Que vocês continuam achando que é culpa de vocês ou culpa do outro cidadão. Você não perdoa, você ainda tem mágoa. Isso é uma expiação sua. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quanto antes vocês aceitarem isso, antes o problema vai embora. Entenderam? Entendeu? E isso é uma dificuldade muito grande das pessoas que não têm esse conhecimento fazerem. Porque isso é um autoconhecimento. Você tem que fazer uma análise de você. O que você ainda não conseguiu superar na tua vida? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo vem em uma expiação. Entenderam? Essa é a segunda pergunta interessante. Tá? Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Ou seja, Deus alivia os sofrimentos nossos para que a gente possa se aperfeiçoar mais rapidamente? O que vocês acham? Pense numa escola. Tá? O reitor vai dizer assim, não, vamos fazer umas provinhas mais fáceis para esse povo, vamos deixar eles passarem de ano assim. Isso ajuda alguém? Olha, pelo contrário. Pelo contrário. Quanto mais fácil menos aprender você consegue. Né? A gente sabe disso. A gente conhece, vocês podem perceber. A gente sempre reclama daquele professor ruim, né? Mas é o que a gente mais aprende. Né? É o que você vai lembrar por resto da tua vida. Puxa, aquele cara me ferrou ali, mas foi o que eu aprendi. Com ele eu aprendia. Não é? Agora aquele que leva, não adianta. Então o que vocês acham que a resposta é? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, à missão que eles lhe cabe, nos diferentes graus que está os desígnios da providência, com as vistas à harmonia do universo. Cada um de nós tem exatamente o sofrimento que precisa. Tá? Se eu não estou sofrendo tanto hoje e a Eugênia está, é porque talvez eu já sofri igual a Eugênia. E já aprendi. Mas ela vai chegar no meu estágio. Não que eu não tenha sofrido, pelo amor de Deus. Só estou usando um parênteses aí. Está vendo? Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então assim, o sofrimento, a dor, todas as dificuldades que nós passamos aqui, tem que ser entendidas como um passo que vocês estão dando. Tá? Para que vocês não precisem na próxima. E é isso, cara, é que as pessoas têm dificuldade em entender a relação perdão. Porque o perdão encaixa exatamente nisso. O perdão faz bem para mim. Eu tenho que administrar o perdão. Porque à medida que eu perdoo mesmo, eu passei por essa prova ou por essa expiação. Estou pronto para outro. Entendeu? Okay? O Kardec vai dizer assim: como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano Deus de um país, o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e espiritual existe ainda a diferença de que
A primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa cada uma possibilidade de se elevar ao posto supremo. Todos nós podemos chegar aqui, né? Basta querer. As mesmas dificuldades, só que não por escolha, mas por imposição. Isso é expiação. Então, quando nós estamos planejando nossa reencarnação, na vida terrena, sempre queremos o conforto, né? A beleza, a tranquilidade, mas nem sempre o que queremos contribuirá para a nossa evolução. Por isso, quando estamos programando a nossa encarnação, como falamos com o Gerson, o que mais pesa não é o que gostamos, mas o que? Olha no gráfico, ó. O que gostamos está lá bem pouquinho, o que precisamos está lá em cima. E é por isso. Se a gente está aqui, tem muita coisa que a gente não gosta, mas tem muita coisa que a gente precisa fazer, é porque a gente realmente, esse é o maior remédio que nós precisamos também ter. Tá? E a gente tem aquele costume de fazer mais o que gosta e deixar o que precisa para trás. E depois eu faço. Né? Mas se você mudar o teu costume e fazer primeiro o que você precisa, você vai ver que aos poucos a felicidade vai chegando, vai ter que passar para frente. Porque você vai aprendendo a fazer aquilo que você precisa. Você não vai dizendo, mas que, puxa, não tem que fazer mesmo. Sabe? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é questão de consciência, mudança de pensamento. Tá? É mudança de pensamento. Tínhamos a noção de todas as nossas imperfeições. Sabíamos que a nossa vida aqui no físico tinha que ser a mais proveitosa possível, assim para a nossa evolução. Eu não quero. Opa. E agora é para nós terminar. E eu queria dizer o seguinte também para vocês. Eu também fiz todo o planejamento e eu fiz uma análise de como estavam os nossos estudos. E eu não vou fazer estudos mais que 30 minutos. A minha ideia é 30 minutos. Porque vocês já vêm de uma palestra, sentados um tempão, cansados, né? Então 30 minutos é o tempo que a gente consegue manter em concentração. Né? E daí eu já elaboro um outro tema para frente e a gente vai continuando assim. Eu vou terminar a palestra mostrando um videozinho do humor espírita, tá? Em que eles têm uma dificuldade, os dois, primeiro ela, sobre vir reencarnar. Para vocês terem uma ideia de como é difícil para o espírito a reencarnação. A gente está aqui e não quer morrer, né? Eles estão lá e não querem vir para cá. Entendeu? Percebam. E outra coisa, apague a luz. Vejam a dublagem, que dublagem bem feita, bem elaborada. Eu não quero. Eu não estou preparada. Eu não quero, Gustavo. O que tá... Só para vocês entenderem antes. Deixa eu ver se vem. Não, acho que vem depois. Eu não quero. Eu não estou preparada. Eu não quero, Gustavo. O que tá pegando, Lilian? Você não prestou atenção no que eu falei? Eles me disseram que eu vou reencarnar. Reencarnar! E ainda esse ano. Isso não é bom? Não, isso é péssimo. Porque eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que nascer de novo, vou ter que ser criança de novo, aquela coisa babenta, vou ter que ser uma adolescente de novo, cheia de espinhas, com aqueles hormônios assim, a mil. Eu não quero, é chato. Ô, Lilian, calma. E pior, eu tenho que me acostumar de novo às necessidades do corpo. E, tem 40 anos que eu não faço o número 1 e nem o número 2, eu até esqueci como é que faz. Não, peraí, o número 2 tem que fazer uma força. Não dá pra esquecer. Não, você vai reaprender, Lilian. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Justamente a fase da infância é pra gente se acostumar com o corpo de novo. Eu não sei se eu vou ser rica, se eu vou ser pobre, eu não sei se eu vou ser gorda, se eu vou ser magra, se eu vou ser alta, se eu vou ser baixa. Gustavo, eu não sei se eu vou ser mulher ou se eu vou ser homem. E eu tô muito acostumada a ser mulher, muito tempo sendo mulher, e o homem tem aquele negócio a mais. Mas se você já tá acostumado a ser mulher, você vai tirar de letra ser homem. Porque ser mulher dá muito trabalho. Ah, é verdade. Tá vendo, Lê? Você só tá vendo as coisas que te dão medo. Você tem que pensar nas coisas boas, nas novas experiências. Você vai se melhorar. Aí que tá! A barra vai ser pesadíssima, porque eu fiz muita coisa errada na outra vida, entendeu? Não imagino. Não, você não imagina. Você vai ficar estagnado? Não, estagnada não, mas eu preciso de um tempinho para me preparar psicologicamente. Que tempo é esse? Então, 200 anos. Ô, Lilian, pensa nisso como uma aventura. Uma aventura épica. Você viu O Senhor dos Anéis? Vi e achei uma bosta. Eu não tenho vocação pra ser Frodo, não. Aquele cara só o filme inteiro. Mas era a missão dele. Tudo bem que ele comeu o pão que o Sauron amassou, mas ele teve sucesso, entendeu? Ele fez amigos na jornada dele. Mas tinha aquele bicho feio atrás dele todo. É precioso. Ai, que coisa chata, vontade de matar esse bicho. Sim, a gente tem que encarar os Sméagol da vida.
É assim que a gente aprende, com pessoas imperfeitas como nós. Inclusive o Frodo, ele quer muito na tentação, né? Atrás de um simples anel. Isso são provas, são tentações que a gente passa na vida. Não precisa ser grande como no filme. São pequenas coisas do dia a dia, intrigas, fofoquinhas, entendeu? Sim, mas eu não quero. Não, Gustavo, eu não quero. Não para a palhaçada, tá? Eu não quero. Corta isso aí. Quer parar de show, Lilian? Encarnar uma dádiva. Você vai querer ficar na erraticidade pra sempre? Sou errada. Sou errante. Sempre na estrada. Sempre distante. Mas olha só, Lilian, olha só, vamos combinar uma coisa. Mesmo de longe, eu vou estar sempre te acompanhando, tá? Eu vou estar sempre perto de você, tá bom? Mas eu sei disso. Ô, Lilian, que bom que você confia na minha amizade. É que você vai reencarnar também. Eu? Mas já? Tá vendo? Tá tranquilo. Tá retornável. Não, é porque eu ainda não tô pronto, né? Mas você não falou que é uma grande aventura? Então, eu sou o Frodo, você é o Bilbo Bolseiro. Cherry. Bilbo Bolseiro? Ah, não posso ser o Aragorn? Não, então eu vou querer ser a Mulher Gato. Ah, mas aí não é épico. Ah, eu sim, aquela roupinha preta é um escândalo. Assim, gente, então dá para perceber bem que tem uma inversão no que a gente pensa, né? Porque a gente pensa que lá é ruim, morrer é péssimo, né? E encarnar é bom, estar encarnado aqui é bom. É o contrário. Porque lá não tem as provas nem as expiações que nós estamos passando aqui. Lá não tem. Lá é o plano espírito. A gente prepara elas e vem para cá. Tá? Então, por isso que na 339, o Kardec pergunta, o momento da encarnação é seguido de perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação? O que ele quer estar perguntando é o seguinte, no momento em que você encarna, você também está perturbado como quando você desencarna? É ruim desencarnar? Encarnar é ruim igual desencarnar? Olha o que ele responde. Muito maior. Encarnar é uma perturbação muito maior e, sobretudo, mais longa. A gente fica mais tempo perturbado. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento entra. Percebem só a diferença? Okay. Muito bem, gente. Muito obrigado. Eu esqueci de botar o cachorrinho aí. Né? Mas alguém tem uma pergunta? Deu para entender o que é provas e expiações? E deu para entender por que o nosso planeta hoje é um planeta de provas e expiações? Porque se você sair para fora aí e olhar, todo mundo está passando por isso. Né? E é um momento que nós vamos suplantar isso. Quanto antes a gente entender isso, suplantar e suportar, antes a gente dá um salto quântico aí.